nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Aqui estou mais uma vez com muito prazer para compartilhar com vocês orientações, ajuda neste discipulado que você está tendo com o novo convertido. Nós falamos em um dos nossos programas a submissão com alegria, que nós nos submetemos à vontade de Deus não por medo, mas por termos confiança nele e amor a ele. Hoje eu queria falar sobre submissão versus autoridade. A autoridade exercida por alguém, ela é determinada pela autoridade a qual essa pessoa se submete, certo? Vamos na Bíblia, um exemplo importante. O centurião romano, ele sabia que se Jesus dissesse uma palavra, o servo dele seria curado. Então ele explicou, ele mostrou sua confiança. Em Lucas 7, versículo 8 diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Então nós vemos que esse centurião, ele compreendia o poder conferido na delegação de autoridade. Enquanto ele estivesse submisso a seus líderes, toda a ordem que ele proferia levava consigo a autoridade do imperador romano. E desobedecer a ele seria um desacato ao imperador. Então vejamos que a autoridade do centurião era grande por causa de quem ele representava. Esse centurião reconheceu o mesmo princípio em Jesus, que ele representava a Deus e era completamente submissa à vontade do Pai. Nós vemos que cada palavra que Jesus dizia, ela era investida da autoridade de Deus, né? Efésios 1, versículo 20. Nós vemos aqui nesta passagem do centurião, ele confessando, ele diz: eu também sou homem sujeito à autoridade. Então aqui resume a base bíblica para toda verdadeira autoridade. Prestaram atenção? Nós vemos que a pessoa que não for submissa não tem direito de exercer a autoridade. Entendido? Para mim foi muito bom e muito compreensível. Eu conto aqui uma história rapidinha. Havia um grande engarrafamento de trânsito numa grande cidade e um homem estava no meio de um cruzamento bastante movimentado, parando o trânsito conforme queria, primeiro em uma direção, depois em outra. Finalmente ele parou o trânsito em todas as direções. Aí os motoristas ficaram furiosos, espectadores começaram a gritar e aí o homem parecia competente. Vestia-se bem, estava barbeado, aparentemente não se incomodava com a confusão que estava causando, mas a gente podia ver naquela confusão que ninguém conseguia entender o motivo, a motivação que aquele homem estava ali ordenando carros para um lado, ou seja, orientando o trânsito. E não havia incêndio, nem acidente ou ferimento naquele local. E quando a polícia chegou, levou o homem até a calçada, a multidão começou a gritar: levem ele para o hospício, levem ele para o hospício, ele precisa de um psiquiatra. E o homem foi julgado por aqueles que estavam dispostos a interná-lo porque havia exercido uma autoridade que, obviamente, ele não possuía. Ele não era guarda de trânsito, ele não era policial nem membro de corpo de bombeiros, não. Ele era um cidadão comum, procurando encontrar suas lentes de contato, podemos dizer. E a multidão concluiu que qualquer pessoa que exercesse autoridade sem estar sob autoridade deveria ser louca. Eu trago para a nossa vida. Nós cristãos não temos autoridade a não ser que venha de Cristo. Entenderam? E como Cristo reina por meio da autoridade que foi dada a ele, delegada, quando recusamos a nos submeter aos que têm autoridade sobre nós, perdemos a nossa autoridade. Entenderam? Vemos exemplo disso quando João instruiu a Gaio a que não obedecesse a Diótrefes, porque Diótrefes não obedecia a João. Está lá na terceira carta a João, versículo 9 a 11. Então, quando nós vemos a indisposição de submeter as pessoas que têm autoridade sobre nós, é um pecado, e grande, com severas consequências. E não é à toa que Paulo escreve: se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem a ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chame a atenção dele como irmão. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Nós falaremos um pouquinho mais e nos aprofundaremos neste tema
Muito importante que nós recebemos autoridade por meio da submissão a esta autoridade. Que Deus abençoe em Cristo. Até o próximo programa.